Fala galera da Luta Livre, meus irmãos de armas. Eu venho aqui fazer esse vídeo. Na verdade eu estou fazendo uma autobiografia de mim mesmo, para a nova geração me conhecer, que muito cedo, né, bem muito cedo mesmo, eu me mudei para a Europa. E o pessoal novo, a nova geração da Luta Livre, não conseguiu me conhecer direito. E por que estou fazendo essa autobiografia nesse vídeo, tá? Da minha vida na Luta Livre? Porque eu vi algumas lives aí, recentemente, de alguns ícones da Luta Livre. E, claro, eles não têm obrigação de mencionar o meu nome, porque as pessoas têm direito de fazer o que quiserem, né? A gente vive em um país democrático. E como eu também tenho direito a me colocar, então, no âmbito dessa história, que algumas histórias que foram contadas nas lives, que eu fui protagonista de algumas delas e não mencionam o meu nome, tá? Eu não quero saber porquê, tá? Não cabe a mim fazer esse tipo de exegese do que, né? Porque o meu nome não é mencionado aí em tantos fatos importantes que aconteceram fora do Brasil, principalmente na Europa, e que eu fui protagonista e fui eu que ajudei, e inclusive fui eu que arranjei todas essas coisas, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar então. Dentro da Luta Livre, eu sou o primeiro faixa preta formado por Eugênio Tadeu, tá? Fui formado ali em 93, mais ou menos, foi exatamente no ano que eu fui para a Europa, ali entre 93 e 94. E eu sou o primeiro faixa preta formado pelo Eugênio Tadeu, mesmo que ele nunca jamais falou isso na vida dele, tá? Só uma vez que ele deu uma entrevista até para aquele site Confraria da Porrada, e porque o Bebel, ele perguntou sobre se era verdade ou não. Olha só, né, como vocês veem, se era verdade ou não que ele tinha um aluno que estava na Alemanha, representava a Luta Livre na Alemanha. E, quer dizer, ele foi obrigado então a mencionar, mas de qualquer maneira ele mencionou um fato um pouquinho meio pejorativo, então dizendo que eu sou covarde, né? Está nesse vídeo aí. Quando você fala assim que a Luta Livre cresceu, você tem um braço da Luta Livre que está na Alemanha, acho que e aí eu acho que tem uma situação meio controversa, que é o... Vou te perguntar mais uma ali que a galera tá perguntando. Eu acho que é o Daniel, ele era teu faixa preta e brigou. Como é que é essa? Não, não tô brigado com ele, não. Eu fico chateado. É o pai que tá chateado com o filho. Na verdade, ele é mais velho que eu. Ele era pra ser meu pai. Mas eu que sou o pai dele, né? O que acontece? Ele é meio chateado que às vezes ele falastrão, fala umas coisas, entendeu? Foi o cara que nunca se apresentou na trocação, mas era um cara que me ajudava da aula, né? Então ele quer tomar mérito e fazer um papel de uma coisa que ele nunca fez. Ele é coadjuvante, entendeu o que acontece? Ele não é protagonista de nada, entendeu o que acontece? Ele quer contar história. É melhor ficar calado, né, meu irmão? Entendeu o que acontece? Porra, ficar calado. É que nem a mesma coisa. Me chega o tal Daniel, faixa marrom, aí eu chego lá na academia, o Daniel com cara de bunda. Eu falei, fala, Daniel, o que houve? Pô, mestre, queria falar contigo. Fala, Daniel, o que houve? Pô, tô chateado pra caramba. Fala, meu filho, o que houve, porra? Né? No auge. Ah, o Silvio Berg tá cantando Minha Mulher lá no shopping, minha namorada que trabalha no Rio Sul. O Silvio Berg tá falando que não quer saber quem é o namorado dela. Falou que vai pegar. Eu falei, então vamos lá na academia do Silvio Berg. Monta na moto. Fomos lá na Corpo 4, aquela academia lá em Copacabana. Chegamos lá, tá o João Alberto Barreto, tá o pai do Silvio Berg, tá o irmão do João Alberto Barreto, estamos lá. Falei, boa noite, mestre, bom dia, boa tarde, era a aula tarde, 4 horas da tarde. Já de calça de kimono, de camiseta, já ficou pronto, né? Falei, pô, mestre, tudo bem? Boa tarde. Só, eu queria resolver um problema aí com o atleta do senhor aí, com o meu atleta aqui, com o faixa marrom aqui, Daniel aqui, que o rapaz aí, os dois são homens, os dois vão conversar. Aí me chega o Daniel, só faltou dar beijo na boca do Silvio Berg. Porra, eu fiquei puto. Porra, compadre. Eu falei, porra, entendeu o que acontece? O Silvio Berg foi educado, foi legal, saiu pra conversar, o João Alberto Barreto, ninguém saiu, só eu fui junto, né?
Mas de vez de botar, fiquei com raiva, porra. Porra, falei, tomar no cu, depois, me tira da academia, porra, pra fazer esse papel? Não era nem papel, mas pra falar, não rosnou, porra. Mas ele sempre fala... Agora uma coisa aqui que ele sempre fala, que eu queria ouvir teu depoimento, que ele me cobra também. Alonso, tem que falar da Bambina. Qual a importância da galera da Bambina nessa história toda da luta livre? Foi a nossa criação, né? A nossa formação, né, cara? Ali foi a nossa formação. Na verdade, a primeira faixa preta que eu peguei foi da vovó e da Bambina. Galera, antes da gente mudar de assunto, tá com um vídeo aí queria chamar um vídeo que é na verdade um direito de resposta de um aluno do Eugênio Tadeu. O Eugênio esteve aqui com a gente, fez alguns comentários que ele queria esclarecer aí. Vamos dar uma olhada no vídeo. Fala, galera da Confraria da Porrada, meu grande brother, jornalista Marcelo Alonso, grande Bebel, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de falar a versão do fato ocorrido com o grão-mestre Silvio Bering, meu grande brother também. Era o ano de 1991 e um pouquinho antes do desafio Luta Livre Jiu-Jitsu, e eu tinha uma namorada chamada Cris nessa época, que ela trabalhava numa loja da Voarnet, extinta Voarnet, no Rio Sul, e era aluna do Silvio Bering, de Jiu-Jitsu, tá? E o Silvio Bering vivia azarando ela, uma menina gatinha, bonitinha, e ela falava, olha, eu tenho um namorado também, que é lutador também, e tudo mais, mas ele não se intimidava e continuava azarando ela. Então eu comentei isso com o Eugênio lá na academia, quando a gente estava lá, e ele, na verdade, eu convidei ele para ir lá comigo, porque eu não conhecia, não sabia quem era o Silvio Bering, só sabia que ele era irmão do Marcelo Bering. E para ele ir lá comigo, porque eu ia conversar com ele, o Eugênio estava ciente disso, que eu fui para conversar, mas de qualquer maneira todas as possibilidades estavam à mesa. Então a gente foi preparado também para eu sair na porrada com ele e o Eugênio ficar na contenção se ele entrasse numa, né, de me pescoçar, essas coisas todas lá. Então a gente chegando lá, a gente chamou o Silvio Bering no canto para conversar, ele foi muito educado, nos recebeu muito bem, tanto ele como o Álvaro Barreto e o João Alberto Barreto. Então a gente sentou numa mesa e eu comecei a falar a situação para ele, tá? Não rosnei nem nada, eu falei com muita educação, eu falei para ele, ó, você está azarando uma menina que eu sou namorado dela, entendeu? Eu pedia que você não fizesse mais isso. Ele compreendeu a situação, eu falei para ele, ó, sou guerreiro igual a você, entendeu? E ele entendeu a situação, foi muito educado comigo, foi muito educado conosco, entendeu? Não botou o galho dentro de maneira nenhuma, tá? Ele foi firme na coisa da conversa dele, mas muito educado também. E então ele falou que tudo bem, ele não ia mais azarar a menina, e foi isso que aconteceu. Então não haveria necessidade nenhuma de eu, entendeu, rosnar para o cara, porque eu fui lá no intuito de conversar. Eu tinha mais ou menos ali 31 anos, e ele devia ter uns 27 anos, né? Hoje eu estou atualmente com 60 anos, e muito tempo se passou depois disso, e eu fui encontrar com o Silvio Bering quando a gente fez o RISC, né? Junto com o Jiu-Jitsu, aquele campeonato juntando a luta livre e Jiu-Jitsu, que ele é um dos diretores da Federação do Gavasa, junto com o Carlão Barreto, e a gente é grande amigo até hoje, e esse foi esse episódio, ok? Eu jamais quis ser protagonista de nada, tá? Na verdade, a luta para mim virou um hobby, porque a partir dos anos 80 eu comecei a trabalhar como música profissionalmente. Então ele reclama que eu não me apresentava para trocação, é porque eu estava trabalhando como músico e não poderia ficar aparecendo com hematoma no rosto nas apresentações, que eu praticamente tocava de quinta a domingo, tá? E ele sabe disso, ele sabia disso naquela época também, e eu nunca quis ser protagonista de nada, né? Quando eu vim morar na Europa, na verdade eu vim por causa da música. Aconteceu de eu começar a dar aula de luta livre, e atualmente eu fundei a luta livre em mais de 16 países aqui na Europa. Então esse é o meu trabalho, esse é o meu currículo, mas eu nunca procurei isso, tá? Nunca procurei, porque a minha profissão era de músico, a luta estava em segundo plano. Então obviamente eu me sinto feliz em ser coadjuvante,
como o grão-mestre Eugênio falou. E no caso também que ele falou que eu sou um fanastrão, que eu fico falando coisas, na verdade é o seguinte, ele e o Hugo, eles têm problema comigo porque eu fundei a federação sem botar eles como diretores. Mas o Marcelo Alonso é testemunha disso, que eu convoquei todo mundo da luta livre para a gente abrir uma federação que a gente estava sem uma identidade jurídica, tá? Nesse momento. Era mais ou menos ali 2005 a 2008. Então, em 2008, eu fiz essa convocação, eles não apareceram. Só quem apareceu lá, da antiga, foi o grão-mestre Leitão. Então, eles não estavam lá, não poderia botar eles como diretor. Então, eles ficaram injuriados comigo e começaram a falar mal de mim na internet, mas eu não ligo para isso. Continuo fã dos dois, tá? Eugênio, principalmente, que foi o maior casca-grossa que eu vi na luta livre, e o maior lutador de Vale Tudo MMA que eu tive a oportunidade de conhecer, tá? Então, eu sinto muito grato dele dizer que eu sou o filho dele da luta livre. Na verdade, eu sou o primeiro faixa preta formado por ele no ano de 1993, e eu sou muito grato por isso e continuo fã do Eugênio, apesar que a gente não tem, né, mais contato por incompatibilidade de gênios que temos entre nós, e principalmente com o Hugo também, porque eu tenho outras ideias, outras coisas na cabeça. Ele respondeu, cara. Não, tudo certo. Isso aí, rapaziada. Só pra gente esclarecer, Daniel Didani, faixa preta do Eugênio Tadeu, né, um dos caras responsáveis aí pela difusão da luta livre na Europa. Bom, ele quis entender que eu fui frouxo nessa situação, só que é o seguinte, eu tenho outro tipo de índole, entendeu? E outra coisa, se ele achasse que eu fosse frouxo, como é que ele iria numa academia de jiu-jitsu? Só eu e ele. Então, se ele estava me levando para lá, só eu, ele sabia quem eu era, entendeu? Então, esse fato, ele por si só, ele já desfaz todo esse mal entendimento, ok? Inclusive, esse rapaz, que fui conhecer bem depois, o Silvio Berger, o mestre Silvio Berger, e a gente fez até um evento junto que chamou RISC, né? A gente juntou a luta livre e o jiu-jitsu, né? O mestre Gavazza que fez esse intercâmbio, então eu passei a conhecer ele desde aquela época que a gente teve essa conversa. Não foi nem desentendimento, né? Na verdade foi uma conversa que eu tive com ele, e um rapaz muito gente boa, muito educado, e quem dera se os ícones da luta livre tivessem a educação do mestre Silvio Berger, tá? A luta livre estaria em outro patamar, não esse agora que a luta livre se encontra no Brasil, porque na Europa, graças a Deus, a luta livre vai de vento em popa. Inclusive na Alemanha, o lugar que eu estabeleci a luta livre, né, ela é muito maior do que o jiu-jitsu, ela tem muito mais nome do que o jiu-jitsu. Os lutadores de luta livre ganham muito mais eventos do que os lutadores de jiu-jitsu na Alemanha. Então, eu posso falar para vocês um fato, que na Alemanha a luta livre é maior do que o jiu-jitsu, tá? Outra pessoa que me esculacha bastante aí, né, quando ele faz das entrevistas dele, eu não preciso nem dizer o nome que vocês já sabem, tá? Eu não vou dizer o nome só para não ter retaliação de justiça e tudo mais, né? Que eu teria que provar. Então, como ele não falou meu nome, falou por indiretas, então também não vou falar o nome dele para não provar, tá? Mas de qualquer maneira, esse rapaz me chama de frouxo e tudo mais. Ele não entende, é o seguinte, quando eles davam aula pra gente lá na La Maison, ele me chamou para dar aula para ele na Academia Naja, ali no Flamengo, e ele escolheu dentre todos os alunos ali, eu para dar aula ali. Então, se ele acha que eu sou frouxo, como é que ele ia me chamar para dar aula ali, tá? Então, isso aí é meio esquisito, né, falar uma coisa dessa, tá? Então, por que aconteceu tudo isso? Porque eu fui em 93 para a Europa. Na verdade, eu não fui estabilizar a luta livre na Europa, porque
na verdade eu fui como músico, né? Desde 82 eu comecei a minha profissão de músico, por isso que eu não entrei muito fundo na luta, porque naquela época a luta não dava dinheiro, 82 a luta não dava dinheiro, você sair na porrada não dava dinheiro. Então a música começou a dar dinheiro para mim, tá? Ganhei muito dinheiro com a música e continuo ganhando. Então eu dei mais espaço para a música do que para a luta, mas nunca deixei de lutar. E quando eu fui para a Europa, eu fui convidado num bar brasileiro na Suíça por causa do meu talento musical, tá? E de algum modo, 2 anos depois, quando eu me mudei para a Alemanha, por um modo inusitado, eu fui forçado a começar a dar aula de chão. Então comecei a dar aula de luta livre e a luta livre se tornou esse gigante que é lá na Alemanha e na maioria em grandes países da Europa que eu estabeleci. E eu quero fazer um concerto aqui, que eu vi a entrevista do Denilson Maia, dizendo que na verdade foi ele que levou a luta livre para fora foi a primeira pessoa a levar a luta livre para fora das fronteiras do Brasil. Na verdade, isso é verdade sim, tá? Denilson, acho que foi em 89, ele foi convidado a dar um seminário, apresentou a luta livre para o pessoal dos Estados Unidos. Mas eu peço data vênia para o Denilson Maia, ele levou a luta livre, mas não estabeleceu a luta livre nos Estados Unidos. Tá? Então, consertando o que eu falo, eu fui a primeira pessoa a estabelecer a luta livre fora das fronteiras do Brasil. Tá? Em 93, eu fui junto com um rapaz chamado Rodapé, que eu conheço muito, meu amigo. A gente foi no mesmo ano, ele se estabeleceu em Portugal e eu me estabeleci na Alemanha. Tá? Então, se for assim, nós fomos os primeiros a estabelecer a luta livre na Europa. Eu e o Carlos Augusto Rodapé, que é aluno do grão-mestre Jefferson Pereira, da JOP. E nós, Denilson, tudo bem? Você foi o primeiro a levar a luta para fora, mas você não estabeleceu a luta livre fora do país. Então, nós estabelecemos a luta livre fora do país. Tá? Apenas um mal entendido aí nas informações, tá? E é isso. Bom, um grande problema que eu tive com esses ícones da luta livre é que quando eu comecei a estabelecer a luta livre na Europa, o pessoal não conhecia, não sabia o que era a luta livre, eu comecei a falar da história da luta livre e tudo mais. E aí eles começaram, né, sabe como é que é alemão, o europeu ele vai investigando mesmo. Então ele começou a ver entrevista desses ícones e perguntavam assim: Daniel, olha só, eu estou vendo aí a entrevista do fulano do tal, desse aqui, e eles não dizem o teu nome, não falam que você está aqui na Europa. Aí eu falei, cara, é mesmo, cara, por que será? Né? Então, e aí o meu azar foi que eu fui falar com uma pessoa, né, com esse que fica me esculachando, e na verdade ele conseguiu também muitos inimigos dentro da luta livre por causa disso, né, dessa mentalidade feudal, né, eu. E aí, cara, eu falava, olha só, os meus alunos ficam perguntando por que vocês não mencionam meu nome. Quando for assim entrevista, fala que tem um rapaz da luta livre, né, que tá dando aula na Alemanha e tudo mais. Cara, pra quê? Né? No dia, um tempo atrás, depois veio uma entrevista dele me esculachando total, dizendo que eu era frouxo, não sei o quê, que eu queria ser protagonista, que eu nunca lutei pela luta livre e tudo mais. E eu olhei aquilo ali assustado, falei, gente, porque eu comecei a ter uma mentalidade europeia de organização, de respeito, né? E até de administração. E, cara, eu achei aquilo ali muito estranho, né? Eu falei, eu só pedi para falar o meu nome, né? Porque os meus alunos estavam perguntando, e eles são, né? E eles são muito criteriosos com essas coisas, porque alemão ele gosta da fonte, buscar fonte, saber, né? Uma coisa nova que eles não conheciam. E esse foi o meu primeiro problema com a luta livre. Então, o que aconteceu? Como esses ícones, vamos dizer assim, eles têm como é que se diz, uma abertura muito, naquela época pelo menos, né? Agora
abertura de informação ficou muito mais democrática, como estou fazendo essa aqui agora. Mas eles tinham, né, os canais de mídia, e então eles começaram a me esculachar. Então essa nova geração começaram a serem meus inimigos sem saber exatamente quem sou eu. Tá? Então começavam a me esculachar na época do Orkut. Quem é esse cara? Tá falando o que aí? Eu não conheço ele, da luta livre e tudo mais. É muito engraçado isso, tá? Então tudo bem, eu tomei um choque com aquilo ali e comecei a entender então a cabeça dessas pessoas e comecei a entender por que a luta livre ela não progrediu da forma como o jiu-jitsu progrediu, por causa da mentalidade dessas pessoas, tá? E aí eu vou começar a trabalhar sozinho para querer organizar a luta livre, então, né? Então eu sabia, até 98, eu estava ainda na Europa, eu sabia que não existia, a luta livre ela existia como entidade, mas ela não tinha uma representação jurídica, tá? Falava que tinha federação aqui, outra ali, mas tudo federação fantasma, né? Na verdade não havia mesmo, né? Era uma federação fantasma feita ali às pressas, sem diretoria, sem estatuto, aquelas coisas de Brasil, tá? Então em 98 eu reuni meus alunos que comecei a formar e a gente fundou a organização de luta livre na Alemanha, tá? Em 98. Então nesse tempo eu vim aqui para o Rio e encontrei o Pequeno e o Cromado, tá? Que de uma maneira ou de outra eu dava aula para eles, como eu era o mais graduado na SECAM, do mestre Eugênio Tadeu, e eu dava aula para eles. Então eles me viam também como uma pessoa, né, assim, dentro da hierarquia e tudo mais. E quando eu cheguei em 98 eles estavam sozinhos no Rio de Janeiro. O Cromado tinha fundado a RFT, a Renovação Fight Team, que ainda era ali na Arnaldo Quintela, se não me engano. Acho que sim, Arnaldo Quintela, ou General Polidoro, não sei direito ali na rua, esqueci, muito tempo de Europa. E o Pequeno estava dando aula lá na Espanha, né, na Casa da Espanha, onde agora está o Milton Vieira, tá? E aí eles começaram a falar, pô, mestre, você organizou a luta livre na Alemanha, eu trouxe até diplomas, tá? Eu diplomei o Cromado e o Pequeno na Federação da Alemanha, porque aqui não tinha diploma, ninguém dava diploma, não tinha federação, não tinha nada. Isso em 98, tá? E eu falei, cara, eu vou começar para eles terem assim um psicológico de se organizarem, né? Então eu dando um diploma, um papel, uma coisa, né? Porque o negócio de papel na Europa é muito importante. E aí eu dei o diploma para eles e comecei a pensar de que forma eu podia ajudá-los, sabe? Porque como eu vim de férias, tá? De que forma eu poderia ajudá-los. E quando eu cheguei, o Eugênio ainda tinha SECAM, eu não sei se era 97 ou 98, algum desses 2 anos. E o Eugênio já me chamou para treinar e, na verdade, ele queria me finalizar na frente dos alunos novos. Isso aqui na minha cabeça, tá? Pode ser que seja uma coisa errada, porque ele começou a treinar e uns 20 minutos, meia hora, eu falei, mestre, tá bom, tô cansado. Não, vamos continuar. E a gente teve 1 hora de treino, tá? Que vocês vão ver nesse vídeo aí. E ele não conseguiu me finalizar, então ele próprio cansou e disse, chega. Tá, então aquelas coisas eu começo a observar, então, né? E o que aconteceu? Depois disso, então eu comecei a pensar, gente, o que eu vou poder fazer para ajudar esses meninos, né? Que quando eu vim em 2000, eu trouxe meus alunos da Alemanha e teve um campeonato de luta livre lá em Niterói, e o Pequeno escreveu eles. Eu trouxe 4 alunos, 4 alunos, eu trouxe 4 alunos da Alemanha, 2 ganharam, ficaram como vice-campeões na categoria deles,
um ganhou em primeiro lugar e o outro ficou em terceiro lugar, para você ver o nível dos meus alunos da Alemanha. Trouxe eles para um campeonato de luta livre em Niterói, e um ganhou primeiro lugar, 2 vice-campeões e um terceiro lugar. Tá? Então todos eles subiram no pódio, os 4 alunos que eu trouxe. E então, o meu aluno Andrés, esse que agora é presidente da Federação Alemã de Luta Livre, o Andrés, ele fez a final com o Milton Vieira, que era aluno ainda de luta livre naquela época do Jefferson. Tá? Isso é até muito engraçado. E o meu aluno Andrés ganhou até, antes de subir para a final, do Marcelo Zulu. Então, para você ter ideia, o naipe e o nível de técnica que eles tinham. Tá? Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a pensar, né, desde 98, quando eles falaram isso. Na verdade, em 98 o Eugênio ainda estava dando aula na SECAM, e eles falaram que o Eugênio estava com a cabeça meio esquisita. E quando eu cheguei no ano 2000, já estavam todos separados, o Pequeno dando aula num canto, o Cromado em outro, sem absolutamente nenhuma identidade jurídica. Não existia uma federação, não existia absolutamente nada, né? Como falei para vocês, existia uma federação fantasma, né? Que depois foi ativada, né? E então eu comecei a pensar, aí eu falei com o meu amigo Libório, porque eu fui aluno do Cássio, né? Eu entrei lá em 82, fiquei até 85 mais ou menos. E aí eu falei com o meu amigo Libório, que eles tinham fundado a BTT, todos eles saído do Cássio, acho que era o mesmo problema, não quero entrar nesses méritos dessa confusão deles, que é coisa deles, tá? Em particular. Mas eu senti que era a mesma coisa que estava acontecendo com o Pequeno e o Cromado. E eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, esses meninos estão muito sem um apoio, né? E aí eu perguntei o Libório se podia botar eles lá um tempo para eles treinarem lá com o pessoal, pelo menos eles aprenderem a coisa de organização, porque eles já estavam chefes de 2 times, o Pequeno tinha um time e o Cromado o outro, embora o Pequeno ia muito na RFT treinar, porque lá tinha mais treino para ele estava lutando no Japão e tudo mais. E aí o Cromado, o Libório se reuniu com os outros, o Murilo Bustamante, o Zé Mário e o Bebel, e aceitaram o Pequeno e o Cromado lá na BTT. Tá? Então eu fui o responsável por levar o Pequeno e o Cromado na BTT. Tá? Um tempo depois eu levei o Besouro, mas o Besouro não ficou também muito tempo. Eles também não ficaram muito tempo, Pequeno e Cromado, mas foi o suficiente para eles entenderem como é que se organiza um time, tá? Porque eles estavam ali muito perdidos. Então, aí quando voltei para a Alemanha, para a Europa, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esses meninos, tá? Eu via neles um potencial muito grande, o Cromado principalmente, que tinha aquele potencial mais de professor, e o Pequeno mais de lutador. Então o que eu fiz? Eu primeiro trouxe o Cromado. Tinha um aluno meu, o Roy, que ele queria conhecer a luta livre e tudo mais. Lá na Suíça, eu esqueci o nome do local, mas ali na Suíça, quase fronteira com Liechtenstein e Áustria. E eu falei, aí o Roy, eu tipo assim, o Roy queria que eu ficasse lá um tempo para organizar a luta livre lá na academia dele, mas eu falei assim, eu dei uma desculpa que não podia, que eu tinha os alunos lá em Düsseldorf, em Colônia e tudo mais, mas eu ia trazer um rapaz do Rio que eu confiava para organizar a luta livre lá. Então trouxe o Cromado, mas era uma estratégia para o Cromado sair daquele regime feudal e ele vir para a Europa e começar a ter uma mentalidade europeia de organização. Esse foi o que eu senti no coração para fazer. E graças a Deus deu certo, tanto é que a RFT se tornou depois aí uma equipe padrão, né, dentro da luta livre, né? E então o que aconteceu? Quando o Cromado foi e depois voltou, e aí o Roy falou, pô, Daniel, o Cromado foi embora e não deu continuidade. Eu falei, vou pensar em outra pessoa. E nessa época o Brigadeiro, que era aluno do Marcelo Brigadeiro, que era aluno do Cromado, e eu vi que ele falava muito bem inglês, falei, pô, o Brigadeiro era a pessoa certa, já tinha um índice técnico muito bom, né? E aí então, quando o Cromado veio embora para o Rio,
E aí eu falei, Roy, eu vou trazer um outro aluno aí, esse aluno fala bem inglês e tudo mais. E graças a Deus eu acho que isso também foi uma mola propulsora para o Brigadeiro conseguir se organizar, tá? Essa, como é que eu vou dizer, essa experiência, então, no primeiro mundo, principalmente na Suíça, que é um país muito organizado, né? As pessoas têm uma cabeça de organização muito boa, e eu vejo que o Brigadeiro agora é um excelente empresário e um dono de equipe excepcional. Eu vejo isso nesse pontapé que eu dei para ele. Aliás, eu agradeço ao Marcelo Brigadeiro, é o único que pelo menos lembrou de mim nas entrevistas dele, né? Parece que é um tabu com esse pessoal da luta livre, eles terem vergonha de falar de mim, né? Nas lives, nas entrevistas. Eu acho isso impressionante. Agradeço a personalidade do Marcelo Brigadeiro, pelo menos lembrar de mim, né, nas entrevistas e tudo mais, tá? E o mestre Daniel Didani, que é um cara que também participou ativamente da minha formação, também era um estudioso das artes marciais, da luta livre, e sempre vinha com posições bacanas, posições que eu nunca tinha visto. E é um dos caras que eu perturbei bastante também para aprender o máximo possível. E aí eu estava nessa, pensando esse tempo todo na Europa, e falei assim, gente, eu vou passar um tempo no Brasil para ver se eu organizo a luta livre, pelo menos de uma maneira jurídica, da identidade, as pessoas terem diploma, pelo menos, e tudo mais. Tá? Então, mais ou menos 2005, 2006, resolvi voltar para o Brasil de novo. Tá? Não, foi 2004, foi 2003, 2004. Eu voltei para o Brasil de novo e comecei a pensar em organizar isso. Tá? Então, nessa época, a RFT já estava de vento em popa. Tá? O Pequeno também tinha um time dele um pouquinho menor, mas ainda estava treinando ali no Cromado. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma ideia, tinha um aluno meu, quer dizer, que ele treinava no Golden Glory, na Holanda, e ele estava nesse time de Vale Tudo da Holanda. Eu formei ele lá na Alemanha e levei ele lá para a Holanda, né, no tempo que eu também treinei Muay Thai na Holanda e tudo mais. Conheci uma galera boa lá, o Corremes, conheci o saudoso Ramon Deca, né, o falecido Ramon Deca. E o que aconteceu então? Eu cheguei e pensei, aliás, foi nesse ínterim, acho que foi 2000, antes disso, né, antes de 2004, antes de eu voltar para o Rio de Janeiro para organizar a Federação de Luta Livre no Rio, 2000, 99, 2000, quando eu estava ainda na Holanda, né, eu conheci o Arthur Mariano, e só conheci ele de nome, que ele tinha vencido o Vanderlei Silva no IVC. Eu conheci ele na Holanda, que ele também estava treinando uma Itália na Holanda, e o Arthur Mariano ficou um tempo na minha casa, lá em Düsseldorf, e ele ia lá treinar com a gente lá, então, né, a luta livre. Tá? E o que aconteceu? Então eu um aluno meu que treinava com Paul Carrum era um dos lutadores lá do Golden Glory, e esse meu aluno era o único que finalizava ele no chão. Ninguém finalizava ele, Valentim Overen, aquele pessoal todo lá, ninguém conseguia finalizar o Paul. Aí ele falou, cara, quem é o teu professor? Me perguntou para o meu aluno, quem é o teu professor, cara? Que técnica é essa de chão que só você consegue me finalizar? Aí ele me apresentou o Paul Carrum. Então o Paul Carrum me convidou para dar aula de luta livre na Calbum. Tá? E aí eu fui lá e fiquei um tempo ali e falei assim, pô, olha só, você está montando aí, você tem o Cage Warriors, né, que era um evento que acontecia em Liverpool. Eu posso trazer um aluno lá do Rio para ele ficar aqui me ajudando a dar aula de luta livre para vocês e para lutar também, né? Então ele vai compensar e vai
vai fazer as lutas aí no Cage Warriors e vai compensar. Aí, pô, tudo bem, então eu levei o Luciano Azevedo, tá? Então o Luciano Azevedo junto comigo fundaram a Luta Livre no Calbum, que depois, né, um tempo depois, o Marcelo Brigadeiro foi lá e botou um monte de gente no UFC, tá? Então foi assim, foi a primeira pessoa, assim, vamos dizer assim, da luta livre nossa, a botar alunos no UFC, tá? Então é só lembrando que o Calbum, onde o Marcelo Brigadeiro fez bastante alunos e tudo mais, fui eu que também comecei essa coisa, tá? Eles não falam, também não sei porquê, eu não quero entrar nessa questão, né? Eu só estou apenas fazendo aqui minha autobiografia, tá? Porque ainda bem que a gente tem esses veículos democráticos, né? As pessoas não nos mencionam, mas a gente pode, né, nos mencionar. Então estou falando para vocês fato, né? Porque eles não gostam de mencionar o meu nome, não sei, talvez tenham vergonha de mim, porque eu não sou nada na luta livre, né? Mas tudo bem, isso aí deixa pra lá, não vou deixar de gostar deles por causa disso. E aí, o que aconteceu? O Luciano ficou lá, fez umas 3 ou 4 lutas boas, ganhou, finalizou todas elas, tudo mais. Isso foi uma experiência muito boa, que quando o Luciano voltou da Inglaterra, ele já pegou a luta com o José Aldo e ganhou do José Aldo. Então eu acho que aquela experiência do Luciano, lutando num lugar totalmente adverso, que é a Inglaterra, né? Lutando contra lutadores europeus, e a cabeça dele foi então, aquela coisa de adrenalina, ele deve ter ficado calmo, e quando foi lutar com o José Aldo lá em Manaus, quer dizer, com o público totalmente contra ele, eu acho que aquela experiência na Inglaterra fez muito bem para ele. Então o que aconteceu? E aí eu fui tentando trazer o pessoal, pelo menos ali da RFT, que eu achava que era uma equipe que ia crescer muito. Então, quanto mais trazer os alunos para a Europa, para eles perderem aquela mentalidade feudal, ficaria muito melhor. Então eu falei com um aluno meu ali em Düsseldorf, o Kemal, que ele estava organizando um evento de Vale Tudo. Eu falei, cara, vou trazer o Chocolate. Eu vi o Chocolate também, ainda era aluno naquela época, acho que era faixa azul, se eu não me engano, ou roxa, nem sei, 2005, né? 2005 ou 2006, se eu não me engano. E eu falei, cara, eu vou trazer, foi 2005, vou trazer o Chocolate aqui, ele vai ficar um tempo aqui comigo e ele vai também pegar essa mentalidade europeia. Então eu trouxe Chocolate para um evento, né? Aproveitei do Kemal para trazer ele para o evento. Na Alemanha ele ganhou o evento, finalizou o alemão lá no Katagatame, e o Chocolate ficou um tempo comigo. Aí eu levei ele para a Polônia. Eu passei umas 3 semanas mais ou menos na Polônia, e levei o Chocolate para a Polônia, para ele ir ganhando experiência, né, com o povo totalmente adverso a ele, a primeira vez que ele sai do Brasil, né, para a Europa, porque eu via no Chocolate um potencial muito grande, e trouxe ele comigo, né. Agora, eu não sei porque eles não mencionam essas coisas, né, nas entrevistas deles, mais uma vez, né, indagação minha, não sei porquê, né, mas eu estou dizendo para vocês que essas pessoas eu ajudei, né, eu ajudei. E aí depois eu trouxe o Luciano e o Chocolate para um Cage Warriors grande que aconteceu lá em Liverpool. O Luciano ganhou e o Chocolate foi campeão também do torneio. Foi um torneio que botei o Jucão de um lado e o Chocolate de 8 do outro. Os dois se enfrentaram na final. Ainda levei o Cacareco também. O Cacareco nessa época estava na BTT. E eu não conhecia o Cacareco, só conhecia de nome. E o Cacareco eu conheci quando ele foi lutar junto com o Hugo lá em Rotterdam. Tá? Foi ali também que eu conheci o Marcelo Alonso. Eu levei uns alunos meus para conhecer o Hugo. Olha só, isso aqui é o Hugo, entendeu? Que eu falo tanto de vocês e tudo mais. Tu vê que eu dou moral para os caras me esculacham, mas a minha índole é dar moral, entendeu? A índole deles é esculachar a gente, a minha índole é dar moral para eles, tá? Então levei os meus alunos lá, vocês veem nessa foto aqui, né, tirada pelo Marcelo Alonso. Conheci o Cacareco lá, não conhecia o Cacareco.
ele foi junto com o Bigu, o Cacareco ganhou a luta, o Hugo perdeu a luta pro Bob Schreiber, tá? E então eu levei esses meninos para o Liverpool, o Luciano e Chocolate, junto com o Cromado, o Felipe Borges também, né, que foram nessa leva. E eles venceram então esse torneio. E logo depois o Brigadeiro então foi ser o professor da Calbum e fez esses alunos todos, né, o Paul Sass, o Terry Atkin, né, esse pessoal todo que lutou no UFC, tá? E é só para vocês entenderem, né, quando eles falarem agora, na Alemanha, Inglaterra e tudo mais, cara, eu que foi a pessoa que organizou tudo isso para eles, tá? Eu também fiz um trabalho muito bacana na Europa, espalhei muito a luta livre na Europa, deixando claro, lógico, que eu não fui o pioneiro, quem levou a luta livre para a Europa foi o mestre Daniel Didani, mas eu, por conta de ter conseguido colocar vários atletas no UFC, alunos meus e tudo, eu tive uma grande notoriedade lá. Então eu saí da RFT, né? Eu ajudava ele, nunca fui professor da RFT, eu ajudava ele lá, então eu saí para eles e fui pro Clube da Luta. O Pequeno me chamou lá, o Pequeno também já tinha começado a brigar com eles também, e saiu e me chamou lá no Clube da Luta, que o Vinícius estava dando aula lá, né, junto com o Índio, né, o pessoal. Então fui pro Clube da Luta. Então no Clube da Luta eu comecei a organizar, porque eu já estava querendo organizar a federação ali na RFT, mas como teve esse problema, aí eu fui pro Clube da Luta, aí eu falei, pô, vou começar a organizar então a federação aqui no Clube da Luta. Então em 2008, que eu estava dando aula lá no Clube da Luta, também junto com o Vinícius e o Pequeno, e o Leozada também estava treinando lá, tinha o Pedro Manuel, tinha uma galera legal ali. E ali a gente começou a organizar um esquema diferente. A gente queria trazer a luta livre para as origens, como era bem antes da época do Bruno Silla, né? Então a coisa em vez daquela taparia que se fazia muito na Budokan e lá no pessoal do Caço, a gente fazia mesmo boxe, entendeu? Muay Thai, fazer um negócio todo completo dentro da luta livre, para uma como é que se diz? Porque a gente viu isso lá na BTT. A BTT trouxe o Paulo Nicolai, né, e o Luiz Alves, né, para botar a parte em pé na BTT, então, porque eles já estavam com a visão de MMA muito à frente de a maioria das academias de jiu-jitsu. Então a gente no Clube da Luta também começou a organizar isso, Vinícius, né, o próprio Pequeno e tudo mais. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai trocar um pouquinho o nome para tirar, desvincular a luta livre desse povo feudal, que eles pararam no tempo, tá? Vocês podem ver que os 4 ícones, eles pararam no tempo, não tiveram mais alunos, tá? Enquanto a Budokan seguiu, né, o caminho dela, a Bruno Silla parou no tempo, né? Então existe ali aquele elo desvinculado dos ícones de cima, tá? E o pessoal da nova geração, que era o Pequeno Cromado, que estava começando a se destacar, tá? Então falei, cara, em vez de usar o nome Luta Livre Esportiva, vou aproveitar esse nome Submission aí e tudo mais. Então vamos botar luta, em vez de botar Luta Livre Esportiva, vou botar Luta Livre Submission, tá? Então a gente fundou ali em 2008 a federação a nossa federação de Luta Livre Submission. Eles reclamam muito que a gente não chamou eles, isso é mentira, que eu botei uma nota na tatame, tá? Convocando todos os componentes da luta livre para a gente se reunir para dar uma identidade jurídica à luta livre, fundando uma federação. Não apareceu quase ninguém. O Bosco mandou 2 representantes dele, que eu não me lembro
quais eram na época. Foi o Leitão, foi um rapaz lá da Cadepol, que eu dava aula na academia de polícia nessa época, junto com o Pequeno. Foi o Leitão, um rapaz lá, aluno do Leitão da Cadepol, e foi o Alex Cavalo, que eu não conhecia. É um menino ali da Luta pela Paz, um menino de gente boa, assim, tem uma organização fantástica. E como eles não foram, o pessoal lá me elegeu presidente, porque eu vim com a ideia, eu tinha uma mente mais organizada, que eu vim da Europa, eles me elegeram presidente. Para quê? Eu me tornei o inimigo público número 1 da luta livre. Aí eles começaram a me esculachar, essa galera nova começou a me esculachar sem nunca terem me conhecido, né? Apenas ouvindo o lado deles, né? Então, muitos depois que passaram a me conhecer, viram que eu não era essa pessoa tão ruim, tão horrenda que esses antigos pintavam, né? Me pintavam para eles, então começaram até a me pedir desculpa, pessoal novo, e eu não tenho problema com isso não, porque eu conheço bem a índole desse pessoal das antigas, por isso que a luta livre nunca seguiu em frente, né? Porque esse problema deles, né? Por isso que a luta livre ela cresceu, quer dizer, ela sobreviveu de um modo bem endêmico no Rio de Janeiro, né? E é engraçado que, faz de conta, no Brasil, vamos dizer assim, a luta livre só deu um crescimento muito bom lá em Manaus, né? Amazonas, porque justamente o delegado Marcelo Bertolucci, né, que passou para a Polícia Federal para lá, ele se isolou desse povo, porque se ele tivesse aqui, com certeza esse povo ia ficar enciumado que ele estava fazendo a luta livre crescer. Como ele ficou isolado lá em Manaus, né, então ele fez a luta livre crescer lá, então o Totonho Aleixo está fazendo um trabalho excelente lá, né, desenvolveu a luta livre lá, grandes campeonatos, no mais também tem o Júnior Lopes, também são outra vertente também, que são alunos do Marcelo Bertolucci. E então a luta livre conseguiu crescer em alguns locais só, né, no Brasil, e na Europa ela é muito maior do que a luta livre aqui no Rio de Janeiro principalmente, porque ela não estava sob a batuta desse povo aí, né, que você já sabe quem são, não preciso nem dizer quem tá? Faz de conta, o João Ricardo da Budokan, eu não conheço o João Ricardo, né? Via ele, né, muito raramente quando eu voltei para o Brasil, eu não conhecia ele antes, nunca fui a Budokan, fui a Budokan uma vez com o Pequeno, para levar o diploma de alguém, então o João Ricardo não tem necessidade nenhuma de falar de mim nas lives ou em algum lugar, porque ele não me conhece, não sabe nem quem eu sou, né? Não sabe da minha história. Mas as pessoas que sabem da minha história não falarem de mim, né? Pelo menos eu comentar sobre mim, tem o Daniel que está fazendo um trabalho legal, fez um trabalho legal na Europa, como o Marcelo Brigadeiro acabou de falar. É muito esquisito isso, é muito estranho, né? A gente tem que entender que é o seguinte, olha, a gente colhe o que planta, tá? Então quando a gente colhe ingratidão, vocês vão ter certeza que vão... quando você planta ingratidão, você vai ter certeza que você vai colher ingratidão. Uma hora você vai colher ingratidão dos seus próprios alunos que você formou, que você cuidou, e às vezes se não está sofrendo agora, entendeu? Então isso é apenas um conselho que eu dou assim, até para os novos também. Nunca sejam ingratos com alguém que conseguiu alavancar vocês, tá? Então depois daquele desafio de 91, a Bruno Sila desse lado da Zona Sul, não estou falando lá da ilha, lá que eu nem conheço nem direito a Bruno Sila da ilha, só sei que tá o Coabaia de lá, o Cacareco, o Flávio Peroba também foi de lá, e o Peroba quando saiu de lá começou a treinar com a gente lá em Niterói, né, ajudava o Pequeno a dar aula lá em Niterói também, na Academia do Tunico, então ele conseguiu, através de um francês amigo nosso, ir para a França, e então o Flávio Peroba fez um trabalho excelente na França, né, e agora ele se mudou lá para Mônaco e está lá até hoje. Inclusive
tem um ex-aluno meu que passou também pro Fábio Peroba. Eu não tenho problema com isso não, tá? Eu não tenho ciúme com essas coisas. Eu acho que a luta livre tem que se expandir, entendeu? De tudo quanto é maneira. E ele ficou um pouquinho injuriado com a gente, comigo e com o Pequeno, porque o Nicolas lá teve problema com ele, quis sair e pediu ajuda a nós, né? Então o Pequeno deu a faixa preta pro Nicolas Renier e Peroba ficou meio assim estremecido com a gente, né? Mas ele tem que entender que a federação é uma pessoa jurídica, ela não tem passionalidade, ela não tem sentimento, tá? E o Pequeno era vice-presidente da federação nesse momento, e ele quis dar a faixa preta e eu, como pessoa jurídica, tinha que dar. Para vocês terem ideia, todo esse povo que me esculacha, se vocês olharem lá o registro do cadastro da federação no qual sou presidente, eles estão lá honrados com seus danos e tudo mais, os seus respectivos danos. Então, para vocês entenderem que não parte de mim esse problema, parte deles, tá? Como eu falei para vocês, a índole deles é esculachar, é o ego, é o egocentrismo. A minha índole, sabe o que é? É fazer o registro de todas as pessoas e dar identidade jurídica a todas as pessoas, como foi a minha promessa lá em 2008 e até hoje está aqui. Então, eu fui a pessoa a distribuir diplomas, entendeu? Inclusive diplomas digitais. Então eu dei uma identidade jurídica a todos os professores cadastrados da luta livre, todos aqueles que quiserem se cadastrar, né? Tem pessoas que não querem se cadastrar, eu não sou obrigado a se cadastrar, mas toda pessoa que quer se cadastrar e ela comprova a sua origem, né? Se for uma origem legítima, né? de professores da luta livre, a gente está pronto a cadastrar, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa foi a minha intenção então, para abrir a federação, e graças a Deus, como eu fui pioneiro aí, né? E aí, estranho isso, né? Quando eu abri a federação, começaram a abrir as outras federações. Pô, glória a Deus, graças a Deus por isso, né? E porque eu consegui incentivar as outras pessoas a abrir as federações, e tem mais aqui abrir mesmo para a modalidade ter uma identidade jurídica. Não interessa que federação seja. Depois de mim, o Abab, a federação dele lá, junto com o saudoso Carlos Bruno Sila, e o Bosco agora, que resolveu abrir a federação. Que bom, que maravilha, né? E eu me sinto lisonjeado e honrado, porque a partir do meu esforço em dar uma identidade jurídica à luta livre, eles viram aí no exemplo e foram então aí se esforçaram para abrir as respectivas entidades deles, né? Eu não tenho problema nenhum com a Bar, não tenho problema nenhum com o Bosco. O Bosco é meu amigo desde a infância, adolescência ali da Rua Bambina. Tanta porrada a gente saiu junto aí, então ele é meu amigo, não tem nenhum problema com o Bosco. Inclusive eu apoio ele, a nossa federação jurídica apoia ele em todos os eventos que ele promove, eu não tenho problema nenhum. E eu sempre estou disposto a diálogo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou aberto a diálogo, sabe? Eu não me fecho para nada, mas as pessoas não querem conversar comigo, tudo bem, faz de conta. Quando eu abri a federação, eles podiam vir dialogar comigo e tudo mais. Resolveram abrir as federações particulares dele, também não tem problema nenhum. As pessoas têm o livre direito de fazer o que quiserem. Então me sinto lisonjeado com isso, porque então eles abriram a federação a partir do impulso que eu fiz então em 2008. Aí também eu tive uma outra ideia de tentar colocar a luta livre como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, porque obviamente a luta livre ela nasceu, né, no Rio de Janeiro, e primeiro com o nome Luta Livre Americana, né, então através do Tatu. E eu tinha arrumado um vereador no Rio de Janeiro, amigo meu, nessa época, e não preciso dizer o nome aqui porque é pessoa pública, tá? Vou deixar o nome dele em segredo. E ele falou para mim: Daniel, olha só, você tem que arrumar
um historiador oficial para que ele possa entrar com um pedido na Câmara de Vereadores para a gente votar, mas isso é fácil. Eu chego lá, o pessoal vota e... Mas legal, então. Aí eu tenho um amigo meu, historiador oficial, o Ricardo da Costa, que é músico também, toquei muito com ele na adolescência. Ele falou: Daniel, você tem jornais, né, originais falando sobre a luta livre? E aí eu falei: cara, tem sim, eu tenho que achar a filha do Tatu. E eu estava na Alemanha nessa época, então, e arrumei, eu não sei com quem arrumei o contato dela, na época era o Orkut, e eu comecei a contactar ela com o Orkut. Ela foi muito bem receptiva, entendeu o que eu queria fazer e tudo mais. E aí ela começou a me dar as fotos originais, ela passava para mim, né, via e-mail, e eu comecei a divulgar o nome do pai dela, o Tatu, pro pessoal da Alemanha. Principalmente eu dava entrevista nas TVs alemãs, o pessoal queria saber a origem da luta livre, aí eu mostrava as fotos, e o alemão é isso, né, ele via a fonte, a origem da coisa. Então eu mostrava as fotos do Tatu, os recortes de jornais que ele ganhou do George Gracie e tudo mais. E aí, legal, aí eu falei pra Verônica essa coisa: olha só, Verônica, eu preciso dos originais, né, dos jornais dessas reportagens, para eu mostrar pro historiador oficial. Ele então dá o aval, ele assina, e eu levo lá para a Câmara de Vereadores para botar a luta livre com patrimônio imaterial do Estado. Como ela não me conhecia, aí o que ela foi fazer? Consultar esses antigos aí, a gente não precisa nem dizer o nome. Cara, pra quê? A Verônica se virou completamente contra mim e falou: você quer ganhar dinheiro com a memória do meu pai? Eu falei: gente, o que está acontecendo? E aí eu fiquei muito injuriado com aquilo. Aí eu falei os impropérios para a Verônica, e eu até me sinto culpado com isso. Eu estava num momento muito ruim, né, e falei alguns impropérios para ela, e ela até hoje ela me odeia por isso. Já pedi desculpa para ela, não quis me desculpar, e me bloqueou no Orkut, me bloqueou no Facebook, e não tem problema nenhum. Olha só, eu não quero dizer o nome, né, as pessoas já até se desculpou e tudo mais, mas vocês veem a oportunidade que a luta livre deixou de ter. Presta atenção, já estava tudo esquematizado. Arrumei o vereador, arrumei o historiador oficial, ia dar as folhas, né, as reportagens principalmente o Tatu é o único que tem, a filha dele que é a única que tem as reportagens originais falando sobre a luta livre. E atualmente a luta livre era para ser o patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, porque ela não foi, por ciúmes e inveja do pessoal ali, né? Aquele pessoal ali da cúpula que falou um monte de coisa de mim para a filha do Tatu, e ela achou que eu queria ganhar dinheiro com o pai dela. Vocês veem como é que o negócio é muito brabo, tá? A luta livre ela jamais vai crescer, eu posso dizer isso para vocês com toda certeza, por causa desse tipo de coisa, porque cada um quer ser o dono particular da modalidade de luta livre, tá? Então, aí eu comecei a perder o tesão, sabe, para lutar pela modalidade, e eu senti que perdi muito tempo morando aqui no Brasil para tentar organizar a modalidade aqui. Eu vi que não dava certo de jeito nenhum. Aí tentei fazer o RISC lá e convidei, até veio muita gente da luta livre, né? Muita gente do jiu-jitsu, por causa do Gavazzo, por causa do Silvio Bering e o Carlão. E assim para educar, né, reeducar os atletas de luta livre a disputa de campeonatos de evento, porque no meu tempo eu disputei só 2 campeonatos de luta livre, 2 só, tá? Ganhei os 2, foi lá na La Maison,
E tu vê aquele tempo todo que eu tive de luta livre até a preta, até me formar preta, 2 campeonatos que eu tive. Então, aí como eu estava aqui no Brasil, não tinha muita estrutura para isso, então eu montei junto com o Gavazza o RISC, né? A gente teve aí acho que uns 4 ou 5 eventos que a RFT ganhava quase todos eles, né? E aí eu resolvi voltar de novo para a Europa, porque a minha luta aqui pela luta livre, assim, não digo mundialmente, porque mundialmente a luta livre ficou muito bem sucedida, mas aqui a nível de Brasil, ela é muito difícil lutar contra pessoas que estão lutando contra a modalidade, porque eles querem a coisa do ego deles, eles querem viver sempre do passado, né? Então eles foram os ícones, então eles querem que as pessoas fiquem reverenciando eles pro resto da vida. Eles não dão oportunidade para as pessoas que querem trabalhar a favor da luta livre, que não sejam eles, né, os protagonistas, e aí fica muito difícil, né, porque eles têm uma mentalidade muito retrógrada, feudal, e a gente tem uma mentalidade moderna de como se tem que desenvolver a modalidade, né, pelo mundo. Aí depois, em 2010, eu voltei a conversar com o Cromada e voltei a ajudar ele também lá na RFT, né? E em 2014 resolvi voltar de vez para a Europa e fiquei até agora em setembro, né? Porque tinha muita coisa também lá para desenvolver, tinha outros lugares que estavam querendo que a luta livre fosse desenvolvida, né? Principalmente agora, da última vez em Liechtenstein, tem o meu aluno lá, o Mike Kiba, que está desenvolvendo um trabalho de luta livre em Liechtenstein. Ele largou o jiu-jitsu, né? Na verdade, ele já participou de uns seminários que eu dava nos anos 90, então ele é aluno meu antigo. Eu gosto muito do Mike, é uma pessoa muito organizada, e ele, então, é o meu representante lá em Liechtenstein, e eu ia voltar agora em junho, né, para Liechtenstein, para continuar desenvolvendo o trabalho da luta livre lá em Liechtenstein, porque eu me mudei, né, saí da Alemanha, ia para Liechtenstein, mas aconteceu esse problema aí da pandemia, e agora a gente não sabe se vai poder voltar um dia, né? Mas então, trocando em miúdos assim, o que eu poderia dizer, né? Eu vou torcer sempre que o Bosco continue fazendo esses eventos e tudo mais, mas eu não acredito que a luta livre vai crescer aqui, pelo menos aqui no Brasil, que a luta livre vai crescer essa coisa que a gente achava que cresceria, tá? Eu não acho que a luta livre vai crescer como cresceu na Europa, né? Porque inclusive no Peru também o Pequeno levou a luta livre para o Peru, e graças a Deus, né, o Pequeno se livrou desse povo, e ele conseguiu desenvolver então a luta livre em vários países, né? E eu também levei a luta livre para Israel através do meu representante lá, o Amit Hakim. Aí depois ele teve um aluno que se desentendeu com ele, e aí o Pequeno assumiu. Eu falei pro Pequeno vai lá, pega esse cara aí que eu não posso, entendeu, entrar nessa briga dele, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Flávio Peroba lá e com o Nicolas. Peroba não gosta da gente até hoje por causa desse problema que a gente cadastrou o Nicolas como faixa preta na federação, tá? Então aí eu falei Pequeno foi lá, assumiu, e acabou os meninos lá fazendo as pazes. O Pequeno tem também uma academia representando lá em Israel, e só para vocês terem uma ideia, até isso aqui é uma autobiografia, porque ninguém fala de mim, então eu posso falar, e eu tenho fatos e evidências, tá? Então eu estabeleci a luta livre em aproximadamente 16 países, tá? 16 países.
Eu duvido alguém que tenha estabelecido, tá, a luta livre em mais países do que eu duvido. Tá? Eu ponho o desafio aí, tá, para quem quiser apostar nisso. Tá? Principalmente ali na Europa, no leste europeu, tá? Oriente Médio. E isso eu fiz sem ajuda absolutamente de nenhum deles. Nenhum deles falava o meu nome nas entrevistas. Era uma pessoa totalmente desconhecida e estranha para eles. Tá? Apesar que eles sabiam que eu estava desenvolvendo a luta livre na Europa. Tá? E eu falo isso com muito pesar. Né? Falo isso com muito pesar. O Brigadeiro já falou isso também numa entrevista. Eu não vejo futuro para a luta livre, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, por causa dessas pessoas que... principalmente porque eu acredito muito na lei da semeadura. Eles semearam isso, né? Então não vão colher isso jamais. Tá? Então eu continuo torcendo pelo Bosco, apesar que eu acho que é uma luta em glória, tá? Porque é meu amigo e eu vejo o esforço dele, então, de fazer a luta livre aí. Agora tá recebendo a ajuda de um deles, que é o Marcelo Mendes. Espero que o Marcelo Mendes tenha mudado a mentalidade dele, né? Que tinha desse pessoal, e esteja realmente querendo que a luta livre avance, né? Então ele só precisa entender agora que os tempos mudaram, né? E quem está comandando a luta livre é a gente, né? E se ele quer ajudar, ele tem que vir para ajudar e não para querer se sobrepor como os outros, né? Que tentaram se sobrepor sobre nós e não conseguiram. E eu também, dos meus trabalhos, né, inclusive eu vejo o Marcelo Brigadeiro no Calbum também como uma consequência do meu trabalho, do meu estabelecimento. E debaixo do meu trabalho eu também desafio alguém que tenha colocado mais representantes da luta livre no UFC, tá, do que eu. Tá? E tem um trabalho agora em Düsseldorf que eu deixei lá, agora está com o Fabiano Jacarezinho. O Jacarezinho foi o cara que eu também ficou lá comigo treinando muito tempo lá em Düsseldorf, na Alemanha. Agora ele está representando a gente lá. Ele dá aula tanto de jiu-jitsu como de luta livre, que ele é faixa preta de jiu-jitsu também. Eu formei ele faixa preta, Fabiano Jacarezinho. E ele ficou no lugar do Leozada, né? O Leozada também foi para lá, também ficou lá no meu lugar também, lá no UFD, porque eu tinha outros trabalhos para fazer, não podia estar aos finais de semana levando os lutadores para lutar, que às vezes era na Inglaterra, era em outros lugares, até no UFC, nos Estados Unidos, porque eu tinha meu trabalho de música aos finais de semana. E o Leozada ficou lá um tempo, fez um trabalho excelente, né? E depois o Leozada não aguentou e voltou para o Rio, e o Fabiano Jacarezinho está lá. Então nesse tempo, lá no UFD, a gente conseguiu fazer o UFD agora, é de um aluno meu, né? Um cara que começou a luta livre comigo, e o UFD é a equipe de MMA mais poderosa da Europa. Tá? Conseguiu ser mais poderosa até que algumas equipes da Inglaterra e tudo mais, e algumas equipes de jiu-jitsu. É a equipe mais poderosa da Europa, com mais campeões. Inclusive tem vários alunos, né, que começaram comigo, que estão também no UFC. E enquanto o Leozada estava lá comigo, o Leozada até participou de alguns nagas, não me engano, 4 ou 6 nagas, e ele é um fenômeno que ninguém fala, né? Sabe, o Leozada, ele acho que foi o 4 ou 6 nagas, se não me engano, que o Leozada participou, ele ganhou o cinturão, em todas as ocasiões ele ganhou o cinturão, e
todas as lutas, ele finalizou, ele não deixou para ponta, ele finalizou no primeiro round, tá? Só para vocês entenderem. Leozada Nogueira, ele participou de 4 ou 6 nagas, tá? Acho que 3 ou 4 deles eu estava no corner dele. Ele ganhou todas as lutas, tá? De todos esses eventos da naga que ele participou, todas as lutas finalizando no primeiro round, tá? Sabe o que é isso? Leozada faz parte do nosso DNA ali da SECAM, tá? Então, só para vocês entenderem, o nosso trabalho é um trabalho de excelência, tá? Mesmo que os grandões aí, que se acham grandões, menosprezem a gente, eles têm bico, né? A gente tem ação, sabe? E eu estou dando essa entrevista para vocês com um pouco também de mágoa no coração, né? Porque eu não entendo esse tipo de caráter, sabe? Esse tipo de índole, sabe? De não querer ajudar a gente a se desenvolver por nós próprios, tá? E eu não tenho nenhum problema não, tá? Com isso não, mas a gente fica magoado, né? Porque a gente pensava que um dia eles fossem nos ajudar, mas não, de maneira nenhuma. Inclusive os outros até, estranho, né? As pessoas sabem do nosso trabalho e não querem nem conhecer a gente, né? Eu falo dos antigos, né? Não falo Leitão não, Leitão é um cara que me considera pra caramba, né? Eu falo dos outros antigos, né? Não procurando saber quem nós somos, não procura saber o trabalho que a gente faz, sabe? Aí fica dizendo eu o tempo inteiro. E isso é uma pena, né? Isso é um negócio muito ruim. E então é por isso que eu acho que a luta livre ela nunca irá alavancar por causa desse tipo de sentimento, né? Eles plantaram esse sentimento na modalidade. E infelizmente quando você planta uma coisa, você vai colher aquela coisa. Eu vou continuar com o meu trabalho, né? Diante da federação, a minha federação. E continua aí, você sabe que ela é uma federação que ela é inovadora porque ela distribui diplomas virtualmente, né? Via mundo virtual, né? Eu comecei a inovar com isso e também é uma coisa mais fácil porque é no mundo inteiro, né? Como é que eu vou levar um diploma agora lá para a Rússia, lá para a Tchecoslováquia, para a Grécia, para Israel? Então a gente dá pelo mundo virtual, graças a Deus. Atualmente eles liberaram a assinatura eletrônica. E eu vou trabalhando a luta livre assim, tá? Mas aqui no Rio de Janeiro eu não levanto uma mão absolutamente para nada, porque eu já cansei de trabalhar em vão. E quanto mais a gente trabalha para a luta livre, mais os componentes da luta livre nos odeiam. Então eu não quero ser mais odiado, então eu vou ficar assim, dessa maneira aqui, trabalhando assim no mundo virtual, porque de alguma maneira os meus alunos internacionalmente eles precisam de alguma identidade jurídica, né? E eu sou responsável por eles. Valeu, galera. Você desculpe aí o meu desabafo. Isso estava há muito tempo aqui engasgado na minha garganta, né? Muita ingratidão que eu venho sofrendo ao longo dos anos, né? Principalmente pessoas que eu ajudei e nunca jamais mencionaram o meu nome nas entrevistas deles e tudo mais, né? Quer dizer, eles cresceram pelos méritos próprios dele, né? Mas custava alguma coisa mencionar, olha, Daniel me levou para tal, para a Europa, me levou para isso, me levou para aquilo, como o Brigadeiro fez, né? Como o Brigadeiro fez. Eu acho que é por isso que ele é um cara que foi um dos poucos que conseguiu êxito na luta livre, porque ele tem essa índole de gratidão, tá? Muito obrigado, viu, Marcelo Brigadeiro? Valeu, galera.